Dia 4. Os 4 pilares do caráter cristão. O que é o caráter? Caráter é o que você é, o que você diz e o que você faz. Tudo deve ser a mesma coisa. Hoje nós vamos abordar a paciência. Um dos aspectos do caráter de Deus mais frisados na Bíblia é a paciência e os seus desdobramentos. É a longanimidade. Por ser compassivo e misericordioso, é impossível que Deus não fosse também paciente. Isso significa ser tardio a irar-se. Uma pessoa paciente é alguém que não pensa em si mesma. Ela está sempre pensando no outro, colocando-se no lugar do outro. Portanto, estamos falando de alguém que não é egoísta nem egocêntrico. É alguém que acredita e espera pelo crescimento do outro. Outra característica de uma pessoa paciente é que ela não é imediatista. Ela sabe que tudo na vida acontece por meio de processos e seus prazos às vezes podem ser curtos, mas também podem ser médios ou longos. E aguardar com paciência e perseverar nos processos é sábio. Uma pessoa paciente sabe depender de Deus, sabe que precisa aguardar porque as coisas não dependem somente dela. Sem paciência você não irá longe em várias situações, inclusive no propósito do Criador para a sua vida. Não confunda ser paciente com ficar parado. Antes, ser paciente é se mover segundo a direção do Criador, não ir na frente e nem ficar para trás. Resumindo, você pensa somente em você? Você é egoísta? Você é egocêntrico? Você é imediatista? Você não depende do Criador? Saiba que se respondeu sim a todas ou alguma destas perguntas, você é impaciente. Mas não se conforme e comece a falar com o Criador para te dar paciência e fique atento à sua volta para exercitar a paciência que o Espírito Santo vai te dar. E as situações vão exigir que você exerça. Assim você vai glorificar ao nome do Criador. Os 4 pilares do caráter cristão. Agora nós vamos para alguns textos para nós lermos, meditar, praticar e compartilhar. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3, do 8 a 15. Diz lá: meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir, sabendo que tudo isso vai ser destruído assim. Então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venham logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre este assunto. Percebeu aqui como realmente nesse texto nós podemos meditar muito bem sobre a paciência de Deus? Às vezes as pessoas realmente pensam dessa maneira. Elas falam, poxa, mas já ouço falar do Evangelho, ouço falar da Bíblia, já faz tempo, Jesus veio, já faz mais de 2000 anos, estamos em 2023, já se passaram 2023 anos desde quando Jesus nasceu e veio à Terra e depois morreu. E ainda não se cumpriu a volta de Jesus e nem tampouco o estabelecimento da nova terra aqui. E na mente deles, eles acham
que por esse momento de espera, né, que deveria exercer a paciência, eles acham que nesse momento então eles devem viver a vida totalmente afastados de Deus, descomprometidos de Deus, mostrando assim que eles realmente não têm prazer na comunhão com Deus. Eles não têm prazer em estar com o Criador. Porque quando você tem prazer de estar com o Criador, você não está preocupado com o tempo que está demorando. Antes você está curtindo o tempo que você está passando com o Pai, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo, em nome de Jesus. E aqui nesse texto, você pode observar que o motivo, às vezes, da demora de Deus, que nós achamos que está demorando, é porque Ele está aguardando que algumas pessoas ainda se arrependam. O Evangelho será pregado em toda a terra e vai ter pessoas que realmente vão se arrepender. Compete a nós, então, buscarmos essas pessoas. Então, Deus não deseja que as pessoas sejam destruídas. Antes, porque veja bem, quando Deus destruir, né, vai ser definitivo. A pessoa já vai para o inferno, vai viver eternamente sendo atormentada. Então, é melhor nós realmente vigiarmos durante esse tempo e sermos pacientes. Precisamos ser pacientes. Outro texto para nós lermos, meditarmos, praticarmos e compartilharmos a paciência é Isaías 40, 28 e 31. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Esse texto aqui é muito excelente para você entender a importância da paciência na sua vida. Toda vez que você estiver se sentindo impaciente, você começa a ficar estressado, ficar ansioso, a querer alguma coisa rápido demais, você precisa ler esse texto de Isaías e entender que se você estiver na presença do Senhor, se você estiver em comunhão com o Pai, Ele vai tirar esse sentimento seu que está fazendo você perder a paciência. Todos os dias nós somos afrontados, nós somos visitados por situações que querem tirar a nossa paciência, que querem nos fazer ser pessoas ansiosas, trazer estresse, trazer enfermidades em nossa vida, tudo por motivo da impaciência. Porém, quando nós nos colocamos diante do Pai, nos colocamos diante do Criador, cuidado com esses deuses que as religiões criam. Eles não podem renovar as suas forças. Eles pegam a criação e fazem deuses para eles. Eles não podem te dar esse tipo de coisa que somente o Criador pode te dar. Em nome de Jesus. Confia no Criador e você vai receber novas forças e vai vencer essa impaciência, se tornando uma pessoa paciente. Outro texto para nós lermos e meditarmos é Jonas, capítulo 3, do 6 ao 10. Lá diz assim: Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre as cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas essas pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus, o Criador, com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Você viu a importância da paciência? Você imagina se Deus não fosse paciente? Né? Se Deus não fosse paciente aqui e permitisse que Jonas fosse lá primeiro avisar as pessoas que elas seriam destruídas por causa do pecado, por causa das atitudes que ferem os princípios de Deus delas, e Deus ia trazer destruição para elas, se Deus não fosse paciente o suficiente para enviar Jonas, e Jonas pregar para esse povo se arrepender e fazer até jejum para poder mudar o seu comportamento, eles teriam sido destruídos. E depois você continua lendo, Jonas não foi tão paciente assim. Jonas não entendeu
o que realmente o Deus estava fazendo ali quando enviou ele. E nós, como ministros do Senhor, ministros do Criador dos céus e da terra, muitas vezes nós nos comportamos da mesma maneira. Deus nos envia para pregar um determinado evangelho para as pessoas, elas estão ouvindo esse evangelho, porém, nós não temos paciência para que elas realmente se arrependam, para que elas mudem o seu comportamento, para que elas mudem a sua postura, para que elas mudem a forma como elas estão vivendo. Elas estão vivendo tanto tempo nas garras do inimigo, nas garras do diabo, servindo às trevas, servindo ao engano, servindo a deuses criados. E aí muitas vezes nós que estamos conhecendo o Criador e sabemos que há necessidade de uma postura, de um caráter para servir a Deus, e muitas vezes nós não temos a devida paciência para esperar que as pessoas pelo menos tomem uma postura, que elas aprendam esse novo caminho, saiam das trevas, saiam dos deuses que elas estavam servindo, que não é o Criador dos céus e da terra, abandonem os pecados que elas estavam praticando e venham para o Criador e realmente mudem a sua postura. Por quê? Porque quando uma pessoa sai das trevas e vem para a luz, há um período, há um processo, há um período de transição em que ele precisa mudar seu comportamento. E durante esse período, de nós que já servimos ao Criador, que já conhecemos, que já avançamos na palavra e no conhecimento do Criador, de nós é exigido paciência com elas. Entenda, não confunda paciência com se conformar com as coisas erradas. Não é isso. Deus está dizendo para nós termos paciência para estarmos ajudando elas a saírem das trevas e abandonarem os seus maus caminhos, a compreenderem que isso vai ser durante um período. E muitas vezes nós desistimos e paramos no meio do caminho, não é verdade? Quantas pessoas estão orando pelos seus familiares, estão orando pelos seus parentes, estão orando às vezes até por si mesmo, pela sua própria vida, alguma área na sua vida que quer que seja transformada, que seja mudada, que Deus mude essa postura, mas ele não tem paciência para permanecer firme na oração, no jejum, na leitura da palavra, no compartilhamento da palavra, na prática da palavra e na leitura. Por quê? Porque muitas vezes a gente só faz um pouco e já quer parar. Deus te chamou para ser paciente, para você permanecer firme no caminho, firme fazendo aquilo que Ele te mandou fazer, e você verá os frutos e comerá desses frutos. O último texto então que nós vamos agora analisar e vamos estar então lendo, vamos estar meditando, vamos estar praticando e compartilhando, é Salmos capítulo 37, do 3 ao 9. Lá diz assim: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Criador. Confie nele, e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor, o Criador Deus, cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Criador, sim, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Olha que texto lindo para você exercitar a paciência e até serve como oração. Oração. Você pode até orar esses Salmos 37, do 3 ao 9 aqui. Então, você pode ver que o princípio para você realmente ter paciência é não confiar nos teus olhos, é não confiar nos teus ouvidos, é não confiar no teu entendimento, é não confiar naquilo que você acha que deve ser, mas confiar no Criador. Nós apenas pregamos a palavra, nós anunciamos o Evangelho, nós apenas levamos para as pessoas o que Deus vai fazer. Mas nós devemos colocar a nossa confiança nele, continuando fazendo bem.
para que nós possamos morar em segurança aonde nós estamos. Muitas pessoas se corrompem quando passam por situações em que exige a confiança em Deus e a paciência para esperar Deus agir. O próprio Deus diz aqui no texto, você pode meditar bem aqui em Salmos 37, ele diz que a tua honestidade vai aparecer. Ele diz que a justiça que você está praticando vai aparecer. Que é para você ter paciência, não se irritar por causa daquelas pessoas que muitas vezes vencem na vida, não servindo ao Criador e não praticando as coisas que o Criador manda. Não ter inveja daqueles que conseguem até realizar os seus planos de maldade. Nós precisamos desenvolver essa paciência, como Deus disse, Ele cuidará. Mas às vezes nós queremos que Ele cuide do nosso tempo, que Deus cuide da nossa maneira. E Deus está falando, não. Continue pregando, continue evangelizando, continue ministrando, continue falando do que eu vou fazer. Eu estou dando um tempo para que as pessoas se arrependam. Eu estou dando um tempo para que as pessoas mudem o seu comportamento e a sua forma de viver. Eu não estou sendo uma pessoa que estou concordando com a prática deles. Ao contrário, eu estou exercendo paciência para que eles possam se arrepender. Mas você não pode deixar entrar no teu coração a raiva. Você não pode deixar entrar no teu coração o furor. Você não pode deixar entrar no teu coração o aborrecimento. Por causa das vezes você foi chamado por Deus para pregar para as pessoas, evangelizar elas e continuar no caminho do Senhor, mas elas permanecem no caminho que não é de Deus. E aí você se aborrece. E aí você começa a se irritar. Você começa a ficar com raiva, e isso é pior para você, como diz na palavra, vai fazer mal para você mesmo. Continua confiando em Deus, apenas vai falando o que Deus vai fazer com as pessoas que não querem abandonar as práticas que Deus não concorda. Seja firme, seja paciente, o que vai acontecer com essas pessoas, não se preocupe com isso. Apenas pregue e fale o que Deus está realmente falando na palavra dele. Deus vai te mostrar que por causa da tua paciência, do teu pregar, do teu falar, do teu evangelizar, sem mudar o teu comportamento diante de Deus, você vai viver em segurança aonde Deus vai te colocar. E você verá a destruição daqueles que não querem servir ao Criador. O próprio Deus diz isso. Mas muitas vezes nós nos corrompemos durante a caminhada. Nós deixamos que as coisas malignas, as trevas, nos convençam de que nós é que não estamos fazendo o que é certo. Não é isso, não haja dessa maneira, seja paciente. Confia que Deus vai trazer justiça para os que estão sendo injustiçados e vai trazer juízo para os que estão praticando a injustiça. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos que o Senhor coloque em nosso coração mais paciência, meu Pai. Nós precisamos de mais paciência do Senhor. Nós precisamos confiar mais em Ti, Criador dos céus e da terra. Ter a certeza de que o Senhor vai agir, o Senhor vai fazer, continuar fazendo bem, para que nós possamos morar onde nós estamos, protegidos pelo Senhor. Por isso nós te pedimos, coloca paciência no nosso coração. O Senhor tem nos dado promessas, o Senhor tem abençoado nossas vidas e nós não queremos perder tudo o que nós conquistamos por causa da impaciência. Nos ensine a colocar a nossa felicidade em Ti, Senhor, e não a felicidade nas coisas, a felicidade nos acontecimentos, a felicidade naquilo que está acontecendo à nossa volta, em nome de Jesus. Nos ensina a colocar a felicidade em Ti, Pai. Nos ensina a entender que o Senhor vai nos dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, porque o nosso coração está alinhado com a Tua vontade. Nos ensina a colocar a nossa vida nas Tuas mãos, Criador dos céus e da terra, a confiar no Senhor e acreditar que o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai agir. Nos ensina, Senhor,
a entender que, a despeito do que esteja acontecendo conosco, o Senhor fará vir à luz aquilo que nós estamos fazendo, tanto nós que servimos ao Senhor como aqueles que não te servem. Que a nossa luz vai brilhar, a justiça brilhará. Assim como o Senhor diz na sua palavra, tira do nosso coração, meu Pai, toda irritação em nome de Jesus, porque nós ficamos olhando para as pessoas que muitas vezes não te obedecem, não te servem, não te adorem, mas vencem na vida e nós ficamos aborrecidos porque nós estamos passando por dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, tira do nosso coração toda inveja daqueles que realizam seus planos maus. Eles praticam o que é mal, conseguem resultados e nós achamos que nós estamos perdendo a guerra, que nós estamos perdendo a batalha. Eles nos provocam com suas atitudes, eles nos provocam com suas palavras, eles nos provocam com suas ações. E muitas vezes nós nos corrompemos, nós perdemos a paciência, nós deixamos de confiar no Senhor, de que o Senhor vai agir, de que o Senhor vai cuidar das situações à nossa volta e das pessoas à nossa volta. Tira do nosso coração a raiva, tira do nosso coração o furor, tira do nosso coração o aborrecimento, Senhor, porque quando nós vamos pregar o Teu Evangelho, quando nós vamos pregar a Tua Palavra, quando nós vamos falar do Teu caráter para as pessoas à nossa volta, e elas não dão ouvidos, elas continuam nos seus caminhos perversos, continuam buscando a deuses que não existem, meu Pai, muitas vezes nós nos aborrecemos. Por isso, em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, a não carregar esse tipo de sentimento em nós, mas nos limpar diante do Senhor, certos de que nós veremos o Senhor agir sobre toda e qualquer situação. Porque se nós ficarmos guardando esses sentimentos, esses pensamentos, trará doença sobre a nossa vida, trará malignidade sobre a nossa vida. Nós acabaremos sendo afetados, meu Pai, por causa da impaciência, e nós estamos caminhando cada vez mais para o fim, onde as pessoas estão cada dia mais frias, cada dia mais afastadas do Senhor, cada dia mais elas estão impacientes, elas se entregam, elas acabam vendendo a sua alma, a sua vida em troca das coisas, porque não conseguem ser pacientes para esperar que o Senhor vai agir e fazer. Meu Pai, coloca a Tua confiança no nosso coração. Nós queremos viver em segurança, meu Pai, aonde o Senhor nos coloca. Não basta nós entrarmos nas nossas bênçãos, nós vivermos as nossas promessas, nós vivermos aquilo que o Senhor nos deu e por causa da impaciência nós vendermos a nossa alma, por causa da nossa impaciência nós começarmos a agir contra o Teu caráter, contra a Tua vontade naquilo que o Senhor nos deu como promessa, porque se nós fizermos assim nós vamos perder, meu Pai. Nós vamos perder tudo, nós seremos envergonhados e humilhados. E em nome de Jesus, meu Pai, coloca no nosso coração a certeza de que os maus serão destruídos. O Senhor dará cabo daqueles que realmente não querem ter aliança com o Senhor. Isso é verdade, já está na Tua palavra. Mas nós que Te amamos e que Te servimos, precisamos de ter uma paciência que não vem de homens, que não vem da nossa natureza carnal, mas que vem do Teu Espírito Santo. Por isso nos ensina a nos manter em comunhão com Teu Espírito Santo, para que a paciência entre no nosso coração e nós possamos passar esses dias maus que virão, servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor, cheios do Teu caráter, cheios da Tua paciência, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse.